Jesus manifesta isto na última hora. Ele, já sem força, clama ao céu: Pai, Pai, perdoa a eles. Não como Jeremias, maldito seja todos esses que fizeram mal. Não. Pai, perdoa eles. Se Jesus dissesse: ai de vós, matastes um inocente, Deus vai julgar. A vingança de Deus vai cair sobre vós. Jesus diria a verdade, diria a coisa mais justa. Mas se ele falasse isto e morresse com esta palavra, ai de vós, apagar-se-ia para sempre a esperança da humanidade. Ficaríamos presos em nossos pecados. Aqui a grandeza da cruz, aqui a beleza da Sexta-feira Santa, quando ele clama ao céu: Pai, não a justiça, não a vingança, Pai, perdoa a eles. Aqui, nesse momento, ele inclina a cabeça para passar para outra vida, para a glória do Pai. Assim, podemos dizer, de maneira assim muito espontânea, a grande vitória pascal sobre a morte, sobre o pecado, não começou só na ressurreição. Na ressurreição se manifestou publicamente, mas essa vitória começou na cruz. Estamos de volta com o nosso programa especial sobre a Semana Santa e hoje especial sobre a Sexta-feira Santa. A gente estava conversando sobre um monte de coisa interessante no primeiro bloco e agora vamos falar sobre outros assuntos interessantes. Adrenilson, nesse período aqui próximo à Páscoa, acontece também a bênção dos Santos Óleos. Não necessariamente hoje, na Sexta-feira Santa, mas é por esses dias aqui, não é isso? Durante a Semana Santa é que acontece a bênção dos Santos Óleos. São os óleos usados para a unção. Geralmente, essa celebração é feita ou na quarta-feira à noite, para questão de organização, ou na quinta-feira pela manhã. Essa celebração ela é importantíssima para a vida da igreja, para a vida da diocese, porque é chamada também de celebração da unidade, da missa da unidade, porque os presbíteros em torno do bispo renovam o compromisso que fizeram no dia da ordenação sacerdotal. E é dentro desse contexto que é feita a bênção e a consagração. Por que bênção e consagração? Porque o óleo dos enfermos e o óleo do batismo, ele é abençoado pelo bispo, depois distribuído pelas paróquias para que os padres usem quando forem ungir os enfermos, com o sacramento da unção dos enfermos, e depois para fazer a unção batismal, durante a administração do sacramento do batismo. Agora, qual é a diferença? Por que um é abençoado e o outro é consagrado? Porque o óleo do crisma tem uma dimensão diferente. É até interessante quem vai participar da missa dos Santos Óleos, porque vê que o bispo, primeiro, mistura essência de perfume, pelo menos 2 essências de perfume, às vezes uma só, mas mistura, faz como que uma culinária ali diante do povo, depois sopra sobre esse óleo, como pedindo a força do Espírito Santo, sopra... Literalmente o bispo sopra sobre os olhos. Ele traça o sinal da cruz soprando, sopra traçando o sinal da cruz. Esse óleo é usado depois, o óleo consagrado porque o do ano anterior já não vale mais. Certo. Então o óleo consagrado nessa missa é que vai ser usado depois para ordenação sacerdotal, para ungir os sacerdotes, os que serão ordenados sacerdotes, para ungir a mão dos sacerdotes, para ungir a cabeça dos bispos, para ungir a fronte dos que serão confirmados, né, os que receberão o sacramento da crisma, depois usado para consagrar as igrejas, para consagrar o altar, mas é exatamente durante a Semana Santa, ou na quarta-feira à noite, em alguns casos por conta de organização, e na maioria das vezes na quinta-feira pela manhã. A nossa igreja é bonita, é rica em símbolo, e bonito esse símbolo de soprar sobre os olhos, né? Representa mesmo o sopro do Espírito Santo sobre aquele óleo. Interessante, muito legal. Agora, Evaristo, voltando aqui à nossa Sexta-feira Santa mesmo, faz tempo que a igreja celebra a Sexta-feira Santa como nós conhecemos hoje? Faz uns 1.700 anos, mais ou menos. Outro dia ali. Faz um tempinho, né? Desde o Concílio de Nicéia. Provavelmente já se celebrava antes, assim, né? O Concílio de Nicéia é 325. 25, Agora, é claro que o povo viveu isso de formas diferentes, em épocas diferentes, não é?
Hoje em dia, o que eu sinto é que num dia como hoje, é um dia em que a gente toca o mistério do sofrimento, né? A gente gosta de ser festivo no Brasil, né? As missas são muito festivas no Brasil, né? Mas a missa também nós estamos rememorando em toda a Eucaristia o sacrifício, a morte de Jesus, tudo que aconteceu, né? Nesse dia particularmente. Então é um dia de se aproximar em silêncio dessa realidade. Eu acho que a pessoa deveria nesse dia, pegando essa tradição que vem desde Nicéia, justamente, 1700 anos, quer dizer o seguinte: o que da paixão de Cristo está na minha vida, né? Quer dizer, você sofre, e quando você sofre na sua vida, você pode viver esse sofrimento como participação nessa paixão. Quer dizer, os sofrimentos da nossa vida podem ser momentos que nos ajudam a nos aproximarmos desse mistério da Sexta-feira Santa. Então, acho que é um dia para refletir, assim, né? Eric, quando a gente escuta o Evaristo dizendo isso, é bom lembrar que a missa, nós estamos falando de Tríduo Pascal, né, do coração do ano litúrgico, porque a gente celebra depois a Páscoa Maior, que é essa Páscoa com a data móvel, conforme nós ouvimos no bloco anterior, é como que fosse a Páscoa Maior do ano litúrgico, e depois nós celebramos pequenas Páscoas a cada domingo. Apesar de ter essa dimensão festiva que a missa, depois do Concílio Vaticano II, quase que permitiu que se vivesse nas comunidades, a missa é sempre lembrar o sacrifício de Cristo na cruz. É sofrimento, é dor. A história da celebração da Eucaristia, que era feita nos cemitérios, o altar é a catacumba dos mártires. Tanto que até hoje é comum que se faça a consagração do altar e que se coloque ou em cima do altar ou debaixo do altar, na pedra do altar ou debaixo do altar, a relíquia de primeiro grau dos mártires ou, se não tem dos mártires, dos santos. Porque, na verdade, é sacrifício de morte. A Santa Missa, a gente faz essa memória. Mas a missa precisa ser alegre, precisa ser festiva, pode ser que tenha essa dimensão, no entanto, o princípio é esse, sacrifício, é lembrar o sacrifício redentor de Cristo na cruz. Agora, você imagina a cena de a bem-aventurada Virgem Maria com São João, Jesus no alto da cruz, todos aqueles personagens envolvidos na cena da crucificação, envolvidos em cantos e danças enquanto a agonia da cruz. Então, é verdade que essa dimensão da liturgia é possível, mas a gente precisa sempre lembrar disso. Guardar o silêncio. Quando a gente dizer que clima que a gente vive na Sexta-feira Santa, é um clima de velório, nós estamos entrando no sepulcro mesmo. Tá? Aquele gesto de transladar o Santíssimo e de tradicionalmente cobrir as imagens, que alguns fazem durante todo o tempo da Quaresma, mas outros depois da missa do lava-pés, é como que se o último a sair da igreja fosse o sacerdote, trancar a porta da igreja e voltar só na ressurreição. Claro que volta para celebrar a paixão, mas com toda aquela característica, o altar desnudado, num clima de silêncio, tem um instrumento, o órgão só para sustentar o canto, o mais escondido possível, porque nós estamos mesmo descendo a sepultura com Jesus para depois sair com ele. Ninguém vai para o velório cantando cantos eufóricos, né? Aliás, é de tradição judaica, cantos, inclusive nesse período, né, para cultivar ali a memória do seu ente querido, cantos, né, mesmo daquele tom de lamentações, tudo mais, que inclusive é o canto de Verônica, não é isso, Evaristo? A Verônica, eu gosto muito dela porque ela está na ordem do dia, né? Porque é um ícone, né? A Verônica, na verdade, nós temos na procissão, às vezes do Senhor Morto, às vezes até na procissão do encontro, mas na procissão do Senhor Morto, né? Esse canto de Verônica, né? Esse encontro dessa mulher, que não há nenhuma referência dela na Bíblia, em lugar nenhum, mas que teria enxugado o rosto de Jesus, e como o rosto saiu exatamente por causa do sangue, tivemos a reprodução do rosto de Jesus, nós temos uma verdadeira face de Jesus, né?
o verdadeiro ícone, o vero ícone. E esse vero ícone, essa verdadeira reprodução, essa verdadeira frase, esse vero ícone que virou a Veronique e que foi atribuído depois numa história de um apócrifo lá do século VI já, né? Que vem essa história da Verônica, né? E ela canta, né? E é interessante, na procissão, eu lembro aqui, por exemplo, já fui algumas vezes na Páscoa em Monte Alegre do Sul, em São Paulo, por exemplo, você vê aquele grande silêncio à noite, né? E a Verônica, ela está totalmente coberta, a gente não sabe. Há quase um mistério na cidade de saber quem é a Verônica que vai cantar, que às vezes canta uma área, canta alguma coisa profundamente triste, né? Em Minas Gerais tem todos os motetos que a gente canta para essa época. Grandes compositores também fizeram motetos, mas é isso mesmo, é um canto-chão, não é um momento de euforia, não é possível que as pessoas... eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje nós estamos tendo esse programa aqui na Sexta-feira Santa. Às vezes os sacerdotes são convidados também a participar de programas de televisão na sexta-feira, né? E lá vai o entrevistador, mas não dá para o senhor dar uma palhinha aí, cantar não sei que música e tal, para a gente balançar a mão. Eu acho que não, né? Deve recusar terminantemente, né? É um dia, como disse, onde a gente aproxima o sofrimento e que a gente deve rememorar, começar por nós, se colocar diante de nós, dos nossos sofrimentos, para depois se colocar diante de Deus e participar desse mistério. É claro que não tem nem o objetivo de ser uma coisa emocionante, aquele canto da Verônica na sexta-feira, mas tem como objetivo fazer com que as pessoas reflitam mesmo sobre o pecado e até chorem pelos pecados. Porque às vezes há uma acomodação e uma estabilização assim, do pecado na vida das pessoas que parece que tudo aquilo não tem muito sentido. É preciso, aquele canto de tom fúnebre, de dizer, ó, vós todos que passais pelo caminho, vede a minha dor. Eu me lembro das mulheres ensaiando esse cântico, para mostrar mesmo uma compunção interior mesmo, um desejo de chorar pelos pecados e de mudança. É engraçado que esse evangelho apócrifo que você citou do século VI, De Nicodemos. ele vai lembrar também que, ele vai insinuar, na verdade, que essa possível Verônica seja uma das mulheres que foi curada por Jesus durante sua vida pública. Mas, por ser apócrifo, é claro, a igreja não admite oficialmente isso, mas a tradição admite pelo menos a gente lembrar dessa possibilidade e lembrar também que a possibilidade da Verônica no meio não é uma atividade litúrgica. Né? É uma referência, uma lamentação que ajuda nesse ambiente que a gente está acabando de dizer. Agora, a gente vai para um intervalo rapidinho agora, mas depois do intervalo vamos falar sobre a adoração da Santa Cruz, que faz parte desse dia, que é um dia muito importante, a gente está dizendo aqui, mas a adoração da Santa Cruz eu acho que é um ponto alto, talvez, das celebrações dessa Sexta-feira Santa. A gente vai para o intervalo e a gente volta já. Quanta gente inocente hoje sofre, meu Deus. Mães que só fizeram o bem a vida toda. Talvez a doença, sofrimento, dores. E às vezes os filhos estão longe, ou até, às vezes esquecem a mãe. Esse sofrimento, meu Deus. E tantos outros. Temos um texto da Sagrada Escritura que gostaria de citar. São Paulo, o homem que tinha abandonado tudo, convertendo-se. Ele foi 5 vezes flagelado, sobreviveu. Uma vez apedrejado, sobreviveu. Fez naufrágios no mar naquele tempo. E ele se agarrava só numa coisa: meu Cristo, meu Deus, meu tudo. E este Paulo, quase no final da sua vida, escreve a carta aos Colossenses, capítulo 1 aos Colossenses, versículo 24. Escreve uma frase que nos traz uma luz para nosso sofrimento. Diz Paulo: eu me alegro por todo o sofrimento que posso suportar por vós. Por quê? Por quê? Eu completo na minha carne, na minha existência humana, completo o que falta na paixão de Cristo. Ora, falta uma coisa na paixão de Cristo? Não. Ela é completa, divinamente completa. Todavia, Paulo tem razão. Cristo fez tudo por nós, mas agora esta obra de Cristo deve chegar aos corações, às consciências das pessoas, para que as pessoas assumam isto. E aí entra o que Paulo diz:
Eu faço isso pela igreja, que é o corpo de Cristo. Isto é, por meu sofrimento, muitas graças vão jorrar para tantas almas desesperadas, por tantas pessoas que não têm nem a força, nem a grandeza de se converter. Do meu sofrimento, muitas graças jorram, porque o meu sofrimento está ligado a Jesus Cristo.